Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Principiando mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento aqui na nossa rádio 107 FM Rio de Janeiro. Nosso site Instituto almadomundo.com.br, YouTube @Instituto Alma do Mundo. Nosso contato pelo WhatsApp, prefixo 11 95025 8364. 95025 8364. Dando sequência a mais um grande conhecimento para todos, né? Elevando aí a frequência planetária da humanidade também, favorecendo aí elementos, elementais e animais. São mundos que pertencem a este mundo, no qual devemos ter atenção, trabalhar para isso, né, para que possamos trazer aí tudo aquilo que é necessário, que nos ajude aí a caminhar cada vez mais e trazer os resultados, né? É para isso que trabalhamos aí, firmes aí nesse grande projeto de gerar conhecimento. Quero falar um pouco hoje sobre corpo, espírito e alma. Quando o humano nasce, o espírito se encaixa no corpo, né? E assim começa todo o processo. É uma expansão do Criador, né? Então o espírito ele vem da alma e encarna, né, no corpo, carne. E aí começa o processo. Toda vez que se dorme, mesmo um bebê, um adulto, enfim, dormiu, vai para a alma, né? E quando acorda, retorna. Por isso que quando você vai acordar alguém, se for acordar, sempre tem que acordar com delicadeza, com atenção, né? Porque o susto, né? Às vezes o espírito demora para chegar. Como tem muitas pessoas, às vezes, que demoram para acordar, né? Ou acordam e, sabe, enquanto não tomam um café, ou não faz isso, não faz aquilo, ou mesmo um período, eu demoro um período para. É isso, o espírito demora para encaixar, para chegar lá, né? Às vezes até proporciona dores no próprio corpo, né? Então o que acontece, né? Tudo que se faz no corpo, a alma sente. Tudo que se faz na alma, o corpo sente. Por isso que é importante, né, trabalhar a matéria, né, a alimentação, os cuidados, né? Enfim, cada um cuida do seu corpo como entende, né? A cabeça de cada um, é o caminho de cada um, né? Cada um cuida da alma como bem entende. Só que as pessoas não compreendem muito bem isso, pelo que você conversa com as pessoas, quando eu atendo, né? Existe muito a ideia do corpo, mente e espírito, né? Ninguém fala da alma, né? Em verdade, a alma é o mais importante, porque está tudo ali, né? Quando você encarna, junto com o humano, né, vem o que chamamos de karma, que é o carnê, a conta para acertar, né? E no processo da vida, né, do viver, vai se acertando isso ou não, ou se aumenta esse karma ou se diminui, né? Ou estabiliza, não acontece nada. É a encarnação de cada um, né? E a memória celular, que é a memória das coisas boas que aconteceu na vida de todos, fica lá na alma, né? Então, quando nós buscamos aprender,
crescer e até na consciência, expandir a consciência, né? Entender isso, né? É trazer essa memória para cá, né? Por isso tem pessoas que às vezes não sabem de uma coisa, daqui a pouco estão craques naquilo, porque já vieram de outras encarnações, né? Então é necessário dar muita atenção a tudo isso. E o espírito, ele é um movimento, um intercâmbio, né? Então, toda memória física é a memória da encarnação, é a memória que o cérebro registra, né? E a memória da alma está lá, né? Então, o espírito, ele tem a possibilidade de acessar as duas memórias, né? No corpo que ele está encarnado e também da alma que ele vai todo dia para lá, né? Ou várias vezes ao dia. Então, com isso, quando você tem consciência, então, por exemplo, você vai dormir, vai se deitar. Então, o que eu ensino, né? Você dar um comando para você poder aproveitar, né, esse período que você está dormindo. Em verdade, quem dorme, né, é o corpo. O espírito não, o espírito continua firme, ele continua sempre alerta, né? Então, às vezes, alguns sonhos, né, agora a gente vai falar mais sobre isso, todo sonho, ele é verdadeiro, né, embora ele pode ser uma coisa real como uma coisa ilusória, né, uma coisa montada como uma coisa acontecida, né? O próprio filme lá, chamado A Origem, né, é bem interessante, ele mostra bastante sobre isso, a gente pode um dia falar sobre isso no programa, né? Então, assim, os cuidados, né, com o agora, aqui, né, e com a alma, são muito importantes. Então, por exemplo, a pessoa, né, é dito para dormir 8 horas por dia, mas aí cada um dorme o que bem entende, né? Eu poderia falar para você que dormir de 3 a 5 horas é o suficiente, né? Mas quem é o dono da verdade? Não existe isso, né? Existe o seu corpo, que ele pode se habituar a dormir menos ou mais, né? Isso, né, às vezes existem épocas que você está mega cansado, cansada, e o corpo necessita, às vezes até um horário diferente de dormir, você acaba apagando porque o corpo necessita de descanso, né? E no geral, não se dorme muito às vezes. Então, isso é de cada um, né? Quando você começa a buscar conhecimento, né, melhorar nesse caminho da luz, geralmente as pessoas começam a dormir menos, né, porque não é necessário. Você começa a mudar toda a estrutura, tudo que você vive, né, fica diferente. E aí, é claro, não faz sentido dormir tanto, né, porque se você dormir 8 horas por dia, você passa um terço da sua vida dormindo, né, ou da encarnação. Então, isso é de cada um. Só que o espírito está lá do outro lado. Mas se a pessoa não sabe o que está acontecendo, se ela não tem consciência disso, o espírito faz o que tem que fazer, né, como se fosse uma outra vida. E aqui, né, vive só o reflexo disso. Então, quando você tem conhecimento, o que você faz? Você dá um comando. Fala, olha, eu quero aprender tal assunto, né? Ou eu ensino o seguinte, né? Estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir. Então eu posso, por exemplo, aprender alguma coisa, eu posso ter uma solução quando acordar amanhã. De repente a pessoa tem uma prova, ela necessita de conhecimento, ela tem que saber tal coisa. Então todos os comandos são válidos, né? E usar a noite, né? Usar o dormir para isso é importante. Porque esse período é um período assim sagrado, né, no qual você está desligado do corpo, o espírito ele está tranquilo, né, então ele pode acessar vários caminhos, né, e está desenvolvendo. Você pode, como tem pessoas que acordam com uma ideia na cabeça, ou um compositor com a música, o outro com a peça, o outro com o filme, o outro com o trabalho, o outro já está com o negócio pronto aqui, o caminho, uma oportunidade, uma vontade, uma ideia, né? Por que já acorda assim? Porque foi preparado durante a noite, né? Como também existe a possibilidade de você
sonhar consciente ou inconscientemente, porque não adianta falar assim, eu não sonho nada. Todo mundo sonha, pode lembrar ou não, né? Então, essa questão, né, de ser consciente ou não, tanto faz, a coisa acontece, né? Então, o comando ele é muito importante, a ordenação. Então, quando você ordena a si próprio, né, dá um comando, você está vivendo ali dentro disso. Por isso que é importante, né, agradecer pelo dia que teve quando vai dormir, mesmo tendo um dia pesadíssimo, né? E quando acorda, agradecer por estar ali acordado para poder seguir mais um dia adiante. É isso, né? Ter um contato com esse ciclo, né? Que na verdade é um ouroboros, né? Você se deita e é onde a cabeça da cobra morde a cauda, né? Cerca ali, né? Fecha o círculo de um dia vivido, né? Não importa o horário, se são 24 horas ou não, né? O pessoal lá para ele acordar 6 da manhã e no outro dia, quando for dormir, vai dormir às 3 da manhã. Então ela ficou bastante tempo aí, né? Quase as 24 horas acordada, né? Então, isso é relativo, né? Então, esse comando, essa ordenação, ela é importante para você poder estar captando aquilo que é necessário a você. Então, o que acontece, né? O seu subconsciente começa a acostumar com isso, o consciente também. O espírito e a alma, né? Então aí começa todo esse convívio, essa questão. Então com isso, né, começa a se construir todo um hábito, né? E a alma responde diferente. Então imagina isso, né? Quantas pessoas sabem disso? Praticamente quase ninguém dá atenção para isso, né? Então, assim, muita coisa não é sabida, porque as pessoas não têm interesse. Ah, isso é tudo besteira, ah, que saco, pra que isso? O que vai adiantar na minha vida? Pois é, pois é. Pensa no seguinte, se a pessoa dorme as 8 horas por dia, é um terço do movimento que ela está encarnada, está ali. Então, se ela buscar sempre dar um comando durante esse, né, um terço, ela está caminhando, ela está absorvendo, né? E o próprio universo pode estar trazendo aí resultados, né, satisfatórios o tempo todo. E você evita, às vezes, de ter sonhos estranhos, alguma coisa diferente, a não ser quando é necessário, né? Ou quando é causado por uma razão externa, né? Eu falei, o sonho é uma particularidade que tem que se falar separadamente sobre isso, né? Mas a princípio é isso, é você dar comandos para poder usar isso. Então, o que acontece? O espírito ele começa a se elevar. Então você estuda espiritualmente, estamos falando de metafísica aqui. Então, todo trabalho metafísico, quem vai absorver? Tanto o corpo como o espírito. Tudo que você aprendeu, por exemplo, você está ouvindo o programa, beleza, então isso foi registrado em você, tá? Quando você for dormir à noite, o seu espírito vai para a sua alma. E tudo isso, ou seja, a parte que faz bem para você, está registrada lá. Se você viver alguma coisa, né, durante o seu dia que não foi legal, não foi interessante, isso não vai ficar na sua alma. Se houver uma questão kármica, né, ela é agregada aqui mesmo, na encarnação, e não lá na alma. A alma só vai registrar aquilo que é melhor, aquilo que é perfeito, aquilo que te ajuda a andar. Então, se a pessoa ela vive num mundo que ela só faz besteira, né? Uma pessoa, enfim, tem o caminho dela, mas quando ela dorme não tem registro, não fica nada lá, porque não tem nada para agregar, né? Então vai acumular só a questão do karma, né? Então por isso, né, que estão chegando num ponto que a encarnação já não está fazendo tanto sentido, a pessoa ficar encarnando, né, e encarnando para solucionar essas questões, né? Então chegamos num ponto que menos pessoas estão encarnando, né, até chegar num ponto de
encarnar pouquíssimas pessoas, e só aquelas que de verdade farão a diferença aqui no planeta, né? Então, pode falar, mas isso vai acontecer daqui a 1000 anos. Bom, quem viver, verá, né? Tem muita coisa aí acontecendo, né? E ninguém tem bola de cristal. Ninguém pode falar, olha, vai acontecer isso, aquilo, enfim. Existe uma situação que nós temos que ter uma atenção e trabalhar para ter um mundo melhor. É isso, né? E esse mundo, ele está atrelado ao movimento humano, porque o humano mora aqui dentro, né? E muitos vivem do mundo e não só no mundo. Então nós temos que ter uma consciência de não viver do mundo e sim no mundo. Usar como a nossa casa, né? Mas cuidar. É necessário cuidar. Por isso que dentro dos estudos, das filosofias, das escolas de iniciação, tem muitos grupos, tem muita gente trabalhando para o planeta, né? Orando, rezando, buscando alinhar cada vez mais para que os humanos tenham, né, uma condição melhor, né? Faz parte disso, né? Depois que houveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, coisa que até então não tinha existido, né? Existiam batalhas, existiam conflitos, né? Mas uma questão mundial nunca havia acontecido, né? E aí tudo isso trouxe sequelas, consequências, né, que o plano divino teve que intervir, né? Então a maneira, né, de intervir, né, de ajudar os humanos, né, veio toda uma estrutura que hoje chama-se de Fraternidade Branca, né, onde trouxe, que já existia tudo isso, só foi trazido à tona para o humano, né? A questão dos 7 raios, toda essa movimentação para isso. Então, pouco se fala de trabalhar aqui a questão corpo e espírito para refletir na alma. E todo mundo tem que ter essa consciência. Quanto mais você faz aqui, se ajuda, se favorece, a alma sente isso, ela está recebendo isso. E quando você acorda, o espírito traz de lá para cá. Então, isso vai se multiplicando. Aí que está o negócio, né? Então, olha que interessante isso. Se na sua alma tiver memórias, né, financeiras, de questões passadas, de encarnações, né, de uma vida diferenciada, está lá. Talvez você veja viver uma questão de uma dificuldade, uma coisa ou outra, para aprender alguma coisa, né? Mas você fala, cara, eu não quero ficar toda hora aprendendo as coisas, eu quero solução, eu quero realizar coisas, né? Então, com esses comandos, com essas colocações, começamos a trazer essas vivências para cá, né? Você não vai lembrar de encarnação, isso nunca, né? Mas você vai trazer as memórias de como saber o que fazer nas coisas, né? Por isso que às vezes uma pessoa escreve um livro, faz alguma coisa, porque ela tem um lampejo ou um déjà vu, ou ela traz uma memória passada, né? Passada que não é, porque fica lá na alma, né? O passado e o futuro não existe, só o agora. E aí ela vai colocar isso adiante, né? Daí fala assim, poxa, mas essa pessoa parece que ela está à frente da época, né? Pois é, como ela já teve algumas encarnações muito elevadas, né? O pensamento, a consciência, a ideia, ela é mais adiante, né? E aí traz para cá, está registrado lá, né? Aí você pega uma criança, sei lá, de 3, 4 anos que sabe tocar piano, porque já foi pianista, a memória está lá. E às vezes a oportunidade já veio aberta. Então, né? Então, fala, mas é prodígio, é gênio. Bom, pode chamar o que você quiser, são rótulos, né? Mas que o universo está pronto, ele está pronto. Então isso começa a acontecer, começa a desenvolver e pronto. Então, por isso que cada um de nós, quando nos deitarmos, vamos dormir, devemos dar comandos, né? Devemos, se você não reza, procura ler alguma coisa, rezar, alguma coisa que você considera bacana, legal, né? Porque assim, todo mundo, quando dorme, dorme dentro do último pensamento. Então a pessoa tá lá, né, falando mal de alguém, praguejando alguém, vai dormir, é aquilo lá, né? Aí vê alguma notícia ruim, alguma coisa, se aquilo impressiona, pode manifestar à noite. Então, é
é importante sempre dar um comando, agradecer, né? E buscar sempre um caminho melhor. Então, leia alguma coisa que você gosta, né? Faça algum movimento, né? Nos programas tem bastante coisa que te ensina, nas aulas. Vocês têm muitos EADs aí. Quem gosta dos DVDs, eu também gravo no DVD, porque eu gosto de registrar dessa forma. Tem muita coisa aí, né? Os livros, enfim, é um caminho de cada um, né? Então, não adianta falar assim, não, mas esse caminho aqui, não tem isso. Cada um faz o que gosta e como gosta. É importante ter um caminho mais elevado, né? Não ficar pensando em problema, dificuldade, dívida, falta, não tenho, não dá, não consigo. Isso gera mais, vai dormir aquilo na cabeça e gera mais. Tem toda a preocupação, chega uma hora que ela começa a afetar o sistema endócrino e aí vem enfermidade e assim por diante, né? Então, é um domínio, é um controle que você tem que ter sobre você muito grande, né? E é muito importante que se dê atenção para isso, né? E através desse movimento, né? Você tem corpo, espírito e alma. Então, cuidou disso, você está aprendendo agora, por exemplo, você está ouvindo o programa. Então, isso está registrando no seu cérebro, na sua memória. O espírito está recebendo isso. Quando você dormir, ele leva para a alma, ponto. Então, junto com isso, né, fazendo todo dia, dando comando, trabalhando, chega uma hora que a coisa começa a andar diferente. Não tem como não acontecer. Os resultados, eles chegam até cada um de nós, né? Bom, vamos lá. Hoje, 26, então nós temos um encontro dia 28, né, daqui 2 dias, às 8h30 da noite, chamado Artes Herméticas Tradicionais. Uma baita estrutura, né, da alquimia, da metafísica, para você entender aí uma série de fatores que são importantíssimos, né? E traz aí uma abertura de conhecimento, onde você começa, como a gente está falando de memórias, né? Começa a reviver, quem sabe você já aprendeu, porque as coisas você escuta alguma coisa e fala, nossa, parece que eu já sei isso, nossa, parece que interessante, né? Não sei. Porque você já viveu, já estudou, já em outras passagens aí, então isso fica registrado na alma e tem uma conectividade com isso. E aí começa a despertar, né? E no dia 29, às 8h30 da noite, Haja Luz, né? Que é um trabalho que eu sempre realizei para mim, como, vamos dizer assim, o dia a dia, né? E tudo aquilo que eu fui escrevendo, fui montando, agora estou compartilhando com os aprendizes para poder estarmos juntos nesse movimento aí, tá? Eu estou começando a falar sobre o nosso trabalho do final de ano, que é o Bom, Belo e Grande, né, o BBG, que acontece todo ano, falando do próximo ano. Isso matematicamente. Não existe bola de cristal, adianta, não tem essa coisa de adivinhação. Ah, porque o ano vai ser assado, vai ser frito, vai ser cozido. Não. Matematicamente, os números constroem uma linha, né? Por isso que existem as datas, os movimentos, né? Hoje tem uma data e o mundo vive dentro de uma linha. Todo mundo passa por isso? Não, a influência está lá e as pessoas captam ou não, né? Com relação ao ano, são 12 meses de movimento, é impossível escapar, né, das coisas ou trazer tudo aquilo que o mundo oferece. Então, sabendo como tudo se porta, mês a mês, dia a dia, como o humano vai se movimentar, eu sei como me colocar. Então, eu tenho uma ideia do que fazer e, com isso, eu vou me colocando, né? Isso acontece dia 13 de dezembro de 2025, é um domingo, às 9h30 da manhã, né? É presencial, aqui no nosso teatro, porque tem que ser presencial, não adianta, né, fazer online, porque fica muito disperso, muito solto, e a energia, né, a gente faz meditação, faz todo o trabalho para o próximo ano, e as perguntas, né, então você pode estar solucionando questões, não só suas, como do mundo, no geral, enfim, curiosidades, né, então tá aí. Registrem a data para que a gente possa estar junto nesse movimento aí, tá? Lembrando que o nosso site é o institutoalmadomundo.com.br e YouTube, Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp, prefixo 11 95025 8364, 95025 8364.
64. Realizo atendimentos, né? Todos os atendimentos são feitos via WhatsApp, né? Com horário marcado, e podemos conversar sobre todos os aspectos, principalmente também empresas, comércio, tudo que precisa alinhar. Tem um caminho sempre de colocar as coisas em ordem e fazer funcionar de alguma forma, né? Então, no site você encontra muitos cursos em EAD, então dá para estudar, dá para fazer as coisas caminharem cada vez melhor dentro do conhecimento. Existe uma simplicidade muito grande em tudo, né? Quando você coloca a atenção, as coisas começam a trazer resultado. Não adianta, né? Você sempre vai estar onde a atenção está, né? Então, como eu falei, você vai se deitar, dá um comando à noite, né? A atenção está ali. Então o seu espírito ele vai estar encaixado nesse movimento. E o próprio universo também, porque você deu um comando. O verbo ele cria, né? E aí qual é a ação? A ação é a inação. Você está dormindo, né? A inação é a maior das ações, porque existem coisas que se você fazer fisicamente, você acaba estragando. Se você não colocar o dedo, né, fazer a inação consciente, você proporciona o resultado. Então o dormir é isso, né? É o descanso, né? Onde você abre o espaço para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, como é que uma criança cresce, né? Quando ela dorme. Uma pessoa treina, né, o corpo e tal. Como é que o músculo cresce? Quando a pessoa para ou ela dorme, né? Sempre no descanso. Tudo acontece no descanso, né? Quando você para, as coisas começam a acontecer. Então, por exemplo, mesmo lá um mecânico, ele está com um problema num carro que ele não consegue encontrar o defeito, não soluciona, enfim. Ele larga. Ele fala, amanhã eu mexo nisso. Quando chegar de manhã, lá ele vai, lá mexe, pum, achou. Então, assim, o descanso, né, o largar, dar as costas, traz a solução, sempre ajuda, né? Então, tem que aproveitar a noite, né, esse descanso, dar um comando para obter o resultado. E aí tudo começa a caminhar diferente. Faz um teste, experimenta e você vai ver que é um conhecimento muito simples, né, de grande eficácia e onde você tem resultados aí para sua vida. Não é uma coisa para você ter uma cartilha, colocar na gaveta, de vez em quando dar uma olhada, ou vou ver lá um negócio, ou vou ver esse vídeo, vou ver não sei o que lá, vou olhar uma anotação. Não, é a prática, é o dia a dia, né? Você faz movimento e a coisa começa a se realizar, começa a acontecer, começa a andar, começa a trazer resultados aí. Funciona assim, né? Quando você faz esse movimento, naturalmente tudo começa a se encaixar, né? E fazer com que as coisas tragam os resultados que você está buscando. Vou fazer aqui alguns apelos para vocês, para a gente poder fazer uma movimentação, e aí nós continuamos aí na nossa conversa, nossa aula, aí, como quiser chamar. Para mim é um prazer estar com vocês, tenho muito amor por tudo que eu faço tudo sentindo, né? E eu já tinha uma vontade muito grande de retornar à rádio, né? E poder falar um pouco e chegar nas pessoas que eu não conheço, talvez não querer conhecer, né? Mas não importa, o importante é que você deixe um recado, deixe uma palavra, um caminho, uma ideia, e de alguma forma, né, aquilo começa a favorecer a pessoa, a trazer resultados, e isso não tem preço, não tem preço, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, conta uma história, cara, isso, então, e geralmente quando você às vezes vê alguma situação estranha no mundo, né, ou mesmo das pessoas, e você fala, poxa vida, né, necessito me dedicar mais, alguma coisa deve ser feita. Daqui a pouco você recebe uma mensagem, alguém fala alguma coisa, né, que às vezes você nem conhece, e você
fala, né, um agradecimento, um resultado, você fala, puxa, tá aí o sinal. Então, tocar adiante, não pode parar. Não pode parar porque tem muita gente necessitando de ajuda, de favorecimento, de uma ideia, de um caminho. E, sabe, não custa você poder estar falando, estar colocando uma atenção e vai chegar naquilo que é necessário, né? Partimos do princípio de que atiramos a flecha sem saber onde está o alvo. E temos a certeza que a flecha vai chegar aonde é necessário. Esse alvo está esperando a flecha, né? Quando você mira um alvo e atira, né, você tem uma possibilidade de acertar ou não, né? Tem dois caminhos. Quando você atira a flecha sem ter o alvo, mas a certeza de que vai chegar onde é necessário, e que esse alvo ele vai estar te esperando, como se fosse um alvo móvel, que você vai lá e coloca o alvo onde vai bater a flecha, né? Então aí é a certeza do resultado que se planta, né? É assim que a gente trabalha, coloca atenção, crendo. Não é necessário ver para crer. É crendo que se vê. É crendo que se tem o resultado. É crendo que se consegue realizar as coisas, né? Principalmente, em primeiro lugar, crer em si próprio, né? Saber que se tem condições de realizar qualquer coisa, de fazer, enfim, e colocar atenção naquilo e ir adiante. Isso é muito importante. Eu sou. As 4 declarações de eu sou. Eu sou é a atividade plena de Deus. Eu sou é a atividade mais pura de Deus. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É a palavra a mais poderosa do mundo. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É a palavra a mais honrada do universo. Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, projeta em torno de mim um tubo de força eletrônica. Torna-o tão possante que nada de mal possa atravessá-lo. Faz que eu seja invisível, invencível, invulnerável a tudo que não é teu amor, tua sabedoria e teu poder. Obrigado. Ó Deus Todo-Poderoso, tu atendeste ao meu apelo. Vede um tubo branco de força eletrônica em vosso redor, a 1,5 metro de distância. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Sanat Kumara, estabelece um poderoso muro de chama azul em torno do meu tubo de força eletrônica. Que ele seja uma proteção a mais contra as forças sinistras, as criações humanas e tudo que não é luz. Mantém-no eternamente em torno de toda pessoa, coisa ou situação, até que a humanidade inteira tenha encontrado a liberdade na ascensão. Eu te agradeço. Eu sou, eu sou, eu sou. Deus Todo-Poderoso, eu sou, eu sou. Em torno do vosso tubo de força eletrônica vem pousar um espesso muro de chamas azuis que reforçam o seu poder. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Marte, nosso irmão e bem-amado Saint Germain, conjugai vossos poderes para me proteger, dispor em torno de mim um muro invencível de chama rosa para dobrar o poder do tubo de luz do muro de chama azul. Fazer subir as chamas cintilantes até a oitava dos ascensionados e dos grandes seres. Que elas brilhem, que elas resplandeçam, e que elas brilhem, que elas resplandeçam, e destruam as influências maléficas que tentarem me atacar. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu vos agradeço, Marte, meu irmão e bem-amado Saint Germain. Um tubo de chama rosa pousa em torno do muro de chama azul e sobe alto até a oitava dos ascensionados. Os apelos são uma elevação da consciência de luz, ajudando sempre a manifestar através da palavra, né, do verbo, moléculas, células, átomos, de uma maneira sempre positiva, para poder reverberar e tirar alguma coisa que às vezes não está de acordo com o seu dia a dia aí, e trazer uma manifestação onde a sua ideia, o seu pensamento, né, ele começa a crescer cada vez mais.
tomando a ideia, né, do corpo, do espírito e da alma, né, é um movimento interessantíssimo, né, porque o corpo físico ele fica em uma dimensão, a alma numa dimensão superior e o espírito transita para lá e para cá, simples assim, né? E com isso vai se agregando das duas formas. Então, não digo vocês que estão conhecendo, estão aí ouvindo o rádio, né, que às vezes é uma questão que faz bem, né, e é aprendizado, né, e é isso. Mas existem os aprendizes, né, aqueles que estudam, né, que se aprofundam um pouco mais. Então, eu sempre digo a eles, né, estudem cada vez mais, se dediquem, porque a melhora da sua memória física, né, ela ajuda o seu espírito a crescer cada vez mais e a alma também. Então, toda luz que você vive, essa luz é direcionada para a sua alma, né? Então, ela vai enviar sempre uma luz para o corpo físico, mas o corpo eles têm que estar preparado para isso. Então, quando você estuda, busca alguma coisa melhor, mantém a pureza do seu coração e tal, você recebe isso. Quando tem pessoas que nunca estudaram nada, não têm ideia do como o mundo funciona, mas dentro da sua simplicidade, da sua pureza, vive dentro disso facilmente, né? Uma pessoa que mora aí no meio do mato não está preocupada com notícias, com uma coisa e outra. Ela tem o dia dela, o dia a dia dela. Ela acordou, né? Ela respeita a natureza, ela sabe se vai chover, se não vai, se ali ela planta aquilo ou não, se o animal precisa disso, daquilo, se não sei o quê. Só de olhar, de sentir cheiros, sons, tem ideia do mundo funcionando. Isso é maravilhoso, né? Então as pessoas estão com o dia todo preenchido, estão ocupadas com a natureza, com, né, o trabalho, enfim, e não estão preocupadas com problemas do mundo, com outras coisas que estão acontecendo, que são só fatos, né? São coisas que estão se realizando e no qual nós estamos dentro disso. Podemos dar atenção ou não, podemos viver preocupados com isso ou não, né? Existe uma ideia de que a construção do mundo ela acontece, né? E é claro que cabe a alguns, aqueles que se interessam mais profundamente, fazer esse mundo funcionar melhor, para que essas pessoas que não têm ideia das coisas continuem com a sua vida como são, e aqueles que às vezes vivem dentro de uma, vamos chamar assim, de uma movimentação muito grande, nessa turbulência que existe, né, das chamadas informações, né, notícias, uma série de coisas, né, e o WhatsApp o dia inteiro, e grupos, e não sei o que, e as pessoas estão o dia inteiro falando no telefone, no celular. Você nota isso no restaurante, na rua, na padaria, é o tempo todo, né? E algum tempo atrás isso não existia, não existia essa coisa. As pessoas estavam ali tomando café, estavam tomando um café, né? Elas iam almoçar, né? Então, tudo se fazia dentro daquilo. Hoje se dirige, né, olhando para esse negócio, né, e que é um perigo. Tem várias coisas que acontecem, né, mas é o mundo que ele vai, né, não é necessário dizer que vai se modernizando, ele vai caminhando, né, as coisas vão surgindo, e aí a obrigatoriedade das coisas, como hoje, mesmo o celular é uma ferramenta hoje de trabalho, né, muita coisa, quase tudo se soluciona ali e facilita-se muito, né, também para muitos, para outros complica, né. Então tudo é muito relativo no mundo, por isso que nós temos que viver dentro do que é oferecido. Esse é o truque, essa é a brincadeira, né. Mas mesmo estando dentro daquilo que é oferecido, e a mudança, e o crescimento, e a tecnologia e tudo mais, você tem uma consciência de um mundo divino, né? Um mundo mais voltado para a luz, né? Onde você pode fazer as duas coisas, né? Você pode estar conectado aos dois movimentos. Isso não tem nenhum tipo de problema, nada, né?
muito pelo contrário. Como as almas estão numa dimensão superior, né, quarta dimensão, nós temos a alma do mundo, que está o conhecimento, né, e as almas estão basicamente dentro desse conhecimento, né. Então existe também toda a possibilidade, né, da alma estar captando conhecimento na quarta dimensão, ou até de outras almas, ou da alma do mundo, e armazenando isso devido à necessidade do corpo. E quando o espírito ele retorna à alma, ele capta toda essa estrutura e volta para o corpo com aquilo pronto. E o corpo começa a ter lampejos, pensamentos, né, ideias, talvez até uma intuição, porque é o querer, é a busca. Por isso que nós devemos aqui, né, nessa condição do corpo físico, querer e querer muito, né, trabalhar isso para poder se conectar cada vez mais com tudo e trazer para cá aquilo que de verdade é necessário. E aí as coisas começam a se realizar cada vez mais, né? Bom, a ideia de hoje é essa. Eu quero que os senhores e senhoras pensem bastante sobre isso. Um movimento simples, ouçam mais vezes se for o caso. Esse programa fica no YouTube agora gravado, tá lá, né? Fica lá. Se puderem compartilhar com os outros, é bacana, né? Porque outros estão recebendo isso, né? Estão se movimentando. E se a pessoa não quiser saber, ela descarta e pronto, né? Mas é uma maneira de você poder estar em pleno crescimento com tudo, conhecendo mais, né? Aprendendo e assim por diante, né? Caso você queira fazer um atendimento, é só entrar em contato com a gente, né? Os atendimentos são todos via WhatsApp, né? Por áudio, e é onde você consegue se organizar com as suas coisas se for necessário, tá? Como eu falei para vocês, na plataforma, no site tem muitos EADs, tem muita coisa para estudar. No YouTube são quase 3.000 vídeos, tem muita coisa para você poder estar em contato com o conhecimento, se desenvolvendo cada vez mais, compartilhando, né? Fazendo a vida ficar um pouco diferente, né? Como a gente vem falando aí para trabalhar isso. O nosso site é institutoalmadomundo.com.br, né? E YouTube @Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp, prefixo 11 95025 8364, 95025 8364. Então tá aí, podendo participar das aulas, né? É um grande prazer. Eu falei para vocês aí, né? Dia 28, artes herméticas tradicionais, 8h30 da noite, totalmente online. E depois, no dia 29, também às 8h30, online, Haja Luz, né? Um grande movimento para você poder estar conhecendo aí todos esses caminhos aí do conhecimento, tá se conectando com isso e crescendo cada vez mais. Isso é muito importante, fazer desse mundo um mundo melhor. E aí você começa a perceber que não há dificuldade nisso. É uma questão de você colocar atenção e a coisa começa a acontecer, né? De alguma forma, o resultado das coisas vem, né? Lembre-se, ao dormir, dar um comando, né? Estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir. O desejo é tal, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero aprender tal coisa, necessito disso, daquilo, e deixa o universo trabalhar, né? O seu espírito vai estar lá atento e trabalhando, faz uma experiência, né? Tudo é aprender, né? Se temos a ferramenta na mão, se a ferramenta apareceu, se alguém falou, olha, não custa você buscar. E aí você vai ver o resultado e a coisa começa a andar diferente, porque você começa a se conectar numa linha de crescimento, né? Uma linha de construção, uma linha construtiva, onde os resultados eles surgem, né? De uma maneira simples, só de você colocar atenção, dar comandos, usar o verbo certo, né? De uma forma ou de outra, né? As coisas vão se organizando para você poder estar crescendo cada vez mais. Simples assim,
tá? Contem comigo. Meu maior prazer é poder estar conversando com vocês, estar ensinando, passando, né, um caminho simples, trazer o que sempre se chamou, né, de questões herméticas, né, ou mistérios, né, ou segredos do conhecimento, é isso, né? Então, tudo aberto para vocês, mostrado para que vocês possam crescer cada vez mais, e esse é um grande prazer vê-los buscando e caminhando cada vez melhor. Tá bom? Muito obrigado. Um excelente dia a todos e até amanhã.